Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência e aqueça o nosso coração para a gente ouvir, entender, meditar a palavra de Deus e depois colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu escolhi aqui 3 versículos que têm muito a ver com o que nós estamos vivendo, Paulo. Hoje é dia de São Bento. São Bento foi o maior evangelizador da Europa. Né? Papa Pio XII o chamou de pai da Europa, né? Pai da Europa. É muito sério isso, né? Também estamos aí já celebrando 25 anos do PHN, que tem tudo a ver com evangelização, né? Então, eu escolhi aqui o texto de São Marcos, capítulo 16, versículo 14 até 16. Né? Diz assim, por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Né? E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse texto aqui tem tudo a ver, né, com o que nós estamos vivendo no dia de hoje, com a missão da Canção Nova, com o dia de São Bento e com o PHN. Quer dizer, é tanta coisa para a gente explorar aqui que não sei nem por onde começar direito. Né? Mas aqui está a missão da igreja. A primeira coisa que eu queria colocar é isso. O Papa Paulo VI, quando ele fez aquela encíclica, aquela exortação apostólica, Evangelii Nuntiandi, ele disse o seguinte, né, que a missão da igreja é evangelizar. Ele diz, assim como o sol deixa de ser sol, se ele parar de brilhar, a igreja deixa de cumprir a sua missão se ela deixar de evangelizar. E isso o nosso querido, saudoso Monsenhor Jonas tinha assim no sangue, né? Tinha na veia. Desde que eu conheci Monsenhor Jonas com 20 anos de idade, isso já faz 53 anos, lá em Campos de Jordão, onde ele fazia os primeiros encontros de jovens, né? Não havia renovação carismática ainda, nem Canção Nova, nem nada, mas a gente já sentia, né, a febre que esse homem tinha para evangelizar. Né? E aí eu me lembro até de uma frase que um filósofo grego falou, não sei se foi Platão ou se foi Aristóteles, disse que o homem é do tamanho do seu sonho. Padre Jonas sonhava muito alto, né? E Deus realizou o seu sonho, né? A Canção Nova, esse mutirão de evangelização que atinge o mundo inteiro. É exatamente o cumprimento dessa palavra aqui, ide pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Hoje a Canção Nova vai ao mundo inteiro. Anunciai a boa nova, o Evangelho, a toda criatura. Né? Esta é uma missão importantíssima, que não é só da Canção Nova, não é só da igreja, é de cada um de nós. Né? O Papa Bento XVI, quando ele esteve aqui em Aparecida, né, na reunião da Conferência Latino-Americana dos Bispos, né, o Papa Bento XVI disse, né, nós precisamos ser discípulos e missionários. Não basta ser discípulo de Jesus, tem que ser missionário. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, depois ele não aguenta mais
ficar sem falar de Jesus. Né? Uma prova que a pessoa realmente se converteu, uma prova de que a pessoa teve um encontro com Cristo, é que então depois ela passa a ter vontade de evangelizar, tem gosto de evangelizar. Né? Levar Jesus para as pessoas. Né? Eu gosto muito de lembrar, para mostrar a importância disso tudo, né? Aliás, ligando com o evangelho de hoje, na missa de hoje, né? Jesus fala que ele tem aquele povo que o seguia, ele disse que tinha compaixão daquele povo, né? Porque eram como ovelhas sem pastor. E hoje, Paulo, a gente vive isso. A gente vive isso. Nós temos muitas ovelhas nesse mundo de Deus sem pastor. Pessoas que estão perdidas no tempo, no espaço, não sabem o que fazer da vida, não sabem o que fazer do seu destino, né? Não sabe por que eu estou aqui nesse mundo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Esses dias eu vi um absurdo, né, na internet, uma jovem nos Estados Unidos que processou o pai por tê-la gerado. Olha que ponto nós chegamos. Processou o pai porque eu não queria ter nascido e o Senhor me gerou. Como se o pai tivesse escolhido ela. A gente sabe que de uma ejaculação, né, que fecunda o óvulo da mãe, são 300 milhões de espermatozoides. Um deles, Deus escolheu que fecundou. Né? É Deus que escolheu. Mas eu estou colocando isso para mostrar como é que realmente hoje falta pastores que guiam esse povo. É o evangelho de hoje. Né? E aí a gente vê a importância que tem hoje toda essa evangelização via mídia, Canção Nova, as outras televisões católicas, né? E principalmente para os jovens do PHN, nesses 25 anos que a gente está celebrando. Eu queria colocar aqui uma frase do Papa João Paulo II. Logo que ele foi eleito Papa em 1988, 89, ele escreveu a primeira encíclica dele, Jesus Cristo, Redentor dos homens, Redentor hominis. E o Papa disse uma frase ali, quando eu li aquela encíclica, nunca mais eu esqueci. O Papa disse assim: o homem que não conhece Jesus Cristo, quando a igreja fala homem, a igreja está falando da pessoa humana, não está falando simplesmente do masculino. O homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Olha que coisa profunda. O homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, quer dizer, ele não sabe quem ele é. Quem eu sou? E o Papa disse: só Cristo revela ao homem o próprio homem. Ou seja, só Jesus Cristo diz a você quem você é. Você não é um amontoado simplesmente de carne e de ossos. Você não é simplesmente um animal racional que pensa que... Não, você é muito mais do que tudo isso. Você é um filho amado de Deus. A pessoa que não entendeu isso, que não fez disso uma razão da sua vida, né, não entendeu o sentido da vida. Né? Por isso que nós ousamos chamar a Deus de Pai. Né? Pai nosso, porque Deus é nosso Pai. Né? Se a pessoa não experimentar esse amor de Deus, a pessoa não é feliz. Então o Papa diz: permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável. Quem eu sou? Não sei. Né? Vivo meio perdido no mundo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual é o sentido do trabalho, não sei qual é o sentido da família, não sei qual é o sentido de eu gerar meus filhos, não sei qual é o sentido de eu rezar, de eu trabalhar, de eu morrer. Só Cristo responde para nós essas perguntas, né? Perguntas existenciais, que se o homem não responder, ele fica constantemente numa situação indefinida. E o Papa diz um mistério insondável. Mistério vem de mística, né? Mistério é alguma coisa que a gente não consegue compreender. Mas não é por isso que não existe. O mistério da Santíssima Trindade,
o mistério da Eucaristia, né? Um pedacinho de pão que é Jesus Cristo, depois da consagração. Então, a missão realmente da igreja é levar Jesus Cristo aos homens. E aqui tem uma outra frase muito importante, Paulo, que o Papa João Paulo II repetia muito. Eu gosto muito de pensar nessa frase. O Papa dizia o seguinte: a força mais poderosa para levar os homens a Deus é a santidade. Não é à toa que o Sr. João dizia, ou santos ou nada, né? Parece uma frase meio radical, né? Será que eu não sou nada? É difícil ser santo, né? Mas outros santos diziam isso, né? Mas é importante a gente entender isso, sabe? Isso está na missão da Canção Nova, está na missão da igreja, e é aquilo que São Bento viveu, a santidade. Por que São Bento fez o que fez? Eu não sei se as pessoas conhecem um pouco a vida de São Bento. Eu fiz questão de escrever um livro da vida de São Bento, porque eu tenho um livro lá em casa de um cardeal Schuster, que era um cardeal beneditino. São Bento fundou a ordem beneditina, né? Um livro de 500 páginas, que ele conta a vida de São Bento. E São Bento foi aquele homem, né, que vale a pena as pessoas conhecerem melhor. Quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, lá por volta do ano 400, né, 476, e a Europa se transformou assim num mosaico de povos bárbaros, né, sucateando o Império Romano, cada um querendo tirar um pedaço do Império Romano, né? Aquela multidão de etnias, ostrogodos, visigodos, suevos, burgúndios, celtas, alamãos, não sei o quê, vândalos, fizeram do Império, né? A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque até aquela data a Igreja já tinha tido 50 papas. Primeiro foi Pedro, em 67, até 476. Segundo, a igreja tinha a força dos monastérios, dos mosteiros, dos bispos. Então, a partir dali, São Bento, ele encheu a Europa de mosteiros. Para a gente ter ideia, até eu notei um dado aqui muito interessante, que é o seguinte: São Bento, da ordem beneditina, desde que ele fundou o século VI até o século XIV, os beneditinos fizeram 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos e milhares de mosteiros espalhados na Europa. Gente, quem que fez isso? Tudo começou com um homem. Mas por que ele fez essa coisa extraordinária? Porque esse homem era santo. Santo, radicalmente santo, né? Ele dizia, Deus acima de tudo, nada antes de Jesus Cristo, né? Quando chegava um peregrino num dos mosteiros dele, a regra dele dizia assim, né? Receba cada um como se fosse o próprio Cristo chegando no mosteiro. E ficava muito bravo se os monges dele não recebessem as pessoas com muita... Vou contar aqui uma passagem rápida, de muitas passagens da vida dele. Vou contar uma passagenzinha só para a gente entender como é que ele agia. Um dia teve um monge que chegou no mosteiro dele, lá em Monte Cassino. Ele começou lá no Subíaco, na Itália, com 12 pequenos mosteiros. Depois ele foi meio que expulso dali, foi para Monte Cassino, construiu um grande mosteiro beneditino em Monte Cassino. Mas um dia chegou um monge de um outro mosteiro, no mosteiro dele, e pediu se o cozinheiro podia dar um pouco de azeite para ele. Tinha acabado o azeite lá do outro mosteiro. Aí o monge foi lá e disse para São Bento, ô, irmão Bento, só temos essa garrafa de azeite aqui. Se a gente der para ele, São Bento entrega para ele. Mas o cozinheiro ficou meio arrependido e não entregou. Quando São Bento soube, falou, pega essa garrafa, joga pela janela lá no precipício. Mandou jogar lá embaixo, nas pedras. Aí o cozinheiro jogou. Aí ele falou para o cozinheiro assim, agora você vai lá pegar a garrafa. Mas, irmão, quebrou tudo. Vai lá buscar a garrafa e vai trazer para mim.
Ele desceu lá, foi lá, a garrafa estava inteira. Encontrou a garrafa inteira. E aí, agora você vai levar lá para o mosteiro que pediu. Levou. E agora, irmão Bento, nós não temos azeite para cozinhar, não tem? Vamos rezar. Traga a sua vasilha de azeite vazia e põe aqui em cima da mesa, vamos rezar. A garrafa foi enchendo. Foi enchendo de azeite. Quer dizer, essa santidade é que transforma o mundo, né? Quando Jesus coloca aqui esse mandato, essa ordem, ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova a toda criatura, isso só vai se realizar através de pessoas, não digo que sejam santas, mas que busquem a santidade. Sabe, é diferente quando você assiste uma palestra, uma pregação, de uma pessoa que busca a Deus, que se alimenta com Deus na oração, na meditação, na caridade. A pessoa fala, você é tocado. Santa Teresa dizia assim, você sente um arrepio quando Deus fala com você. Mas quando você assiste aquele sermão meio xoxo, né? Dá sono, dá vontade de fazer outra coisa, você pode ter certeza que essa pessoa não cultiva a santidade. E a razão é muito simples. Existe um livro, eu recomendo aqui, eu sou o homem dos livros, né? Graças a Deus. Na minha casa não tem mais lugar para livro. Eu estou guardando livro até no banheiro. Mas tem um livro, A Alma de Todo o Apostolado, escrito por um monge francês que já morreu, Jean-Baptiste Chotard. Jean-Baptiste Chotard escreveu A Alma de Todo o Apostolado. É um livro que todo católico precisava ler, principalmente os evangelizadores, os catequistas, os padres. E ele diz assim, que se a gente não se alimentar de Deus, a gente não consegue dar Deus para os outros. Porque nós não temos nada para dar para ninguém. Quem somos nós? Nós somos nada. Nós somos tirados do nada por Deus, né? E se Deus tirar os seus olhos de cima de nós, nós voltamos ao nada. Então ele diz, nós não temos nada para dar para ninguém. Mas quando eu me alimento com Deus, principalmente na palavra, na adoração ao Santíssimo, aí eu tenho Deus. Então aí é Deus que vai falar pela minha boca. Não sou eu que vou falar, é Deus que vai falar pela minha boca. E como Deus sabe o que as pessoas precisam, Ele vai falar pela minha boca o que as pessoas precisam, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não saiba. Então ele fala assim, antes de buscar as obras de Deus, busque o Deus das obras. Isso é muito importante. Às vezes a gente corre para fazer a obra de Deus, mas esquece do Deus das obras. Por que Madre Teresa de Calcutá conseguia fazer um trabalho assim muito bonito? Porque ela dizia para as irmãzinhas dela, antes de sair para a rua, para atender os pobres, nós vamos rezar 3 horas aqui na capela. Nós vamos adorar a Deus 3 horas, vamos participar da Santa Missa e depois vocês vão para a rua. Por isso que ela conseguiu, né, constituir toda a obra delas, missionárias da caridade, que está hoje no mundo inteiro, né? Tem mais de 150 nações hoje com as obras de Madre Teresa de Calcutá. Então, por que eu estou dando esses exemplos aqui? Para a gente parar de correr, sabe? A gente corre e não busca o essencial. O que é o essencial? É eu buscar a santidade. Monsenhor Jonas fez tudo que Deus fez através dele, porque é um homem que buscava a santidade. Isso que nós que convivemos com ele, sabemos disso. Né? Sabemos disso. Um homem que vivia 100% para Deus. Esse é o santo. O santo é aquele que faz a vontade de Deus. Por isso que, e se a gente for analisar a história da igreja, a gente vai ver que existe um livro que chama-se Os Santos que Abalaram o Mundo. É engraçado que é um jornalista, né? Ele era, se não me engano, suíço, né? Os Santos que Abalaram o Mundo, né? Muito bom. Philip Miller é o nome do escritor, né? Philip Miller.
E ele escolheu 5 santos que ele disse que abalaram o mundo. Quais foram? Aí contou a vida deles nesse livro, santos que abalaram o mundo. Santa Teresa d'Ávila, Santo Antão do Deserto, lá do ano 200, 300, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Assis. Ele diz, esses santos abalaram o mundo, e abalaram mesmo. Agora, olha que coisa interessante, nenhum deles usou rádio, nem TV, nem internet, nem microfone, nem carro, nem avião, nem bicicleta. Andavam a pé e só usavam a voz e escreviam. Eles abalaram o mundo. A maior congregação da igreja é Santo Inácio de Loyola, jesuíta. A segunda, São Francisco. Né? Santo Agostinho foi o homem que moldou o Ocidente. Todos os assuntos do Ocidente, economia, arte, música, moral, exegese, Santo Agostinho foi o pai. E esse homem é do século IV, século V. A única coisa que esse homem fazia era pregar e escrever. Mas a santidade dele derrubou 4 heresias. No começo da igreja havia muitas heresias. Ele derrubou o donatismo, derrubou o pelagianismo, que negava o pecado original. Ele derrubou o arianismo, ajudou a derrubar o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. E ele ajudou a derrubar também, né, o nestorianismo, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Então, por trás do evangelizador, tem que ter a busca da santidade. Senão você se cansa, você desanima e você, né, não evangeliza como deve evangelizar. Eu estou aqui na Canção Nova desde que a Canção Nova começou. Não aqui, né? De lado. Porque quando o meu show começou a Canção Nova, eu já era casado. Ali na Lorena, o Sebastião, já era casado. Ali na Rua Dom Bosco, ali, né? Você lembra, né? Sim. E ele começou só com gente solteira. E eu já era casado, já tinha 2 filhos, então fiquei no segundo grau até hoje. Mas nunca deixei de estar ao lado dele, né? Engraçado que eu fui para Itajubá, para a Universidade Federal, mas Deus me trouxe de volta para Lorena, para o campo da USP lá, né? Bom, é a santidade realmente desse homem que moldou toda essa estrutura da Canção Nova hoje. E hoje eu vejo o seguinte, e eu dou esse testemunho com gosto, sabe, Paulo? Por que a Canção Nova continua viva hoje, mais viva do que nunca, apesar do falecimento dele? Porque aqui se reza, aqui se medita a palavra de Deus. Né? Um dia eu foi lá no Davi, subi lá no Davi um dia e vi escrito na porta lá assim, quem não adorar não vai aguentar. Eu falei, nossa Senhora, esse homem fala frases de fogo, né? Quem não adorar não vai aguentar. E não vai mesmo. Porque o demônio quer derrubar quem? Quem trabalha para Deus. Tem uma história de São Bento que é muito bonita. São Bento diz que um dia ele estava andando pelos mosteiros, pelo mosteiro dele, ele viu 2 monges na lavoura, e um meio atritando com o outro, aí ele viu um demônio tentando os 2. Aí ele caminhou mais um pouco, ele viu um outro monge tentando rezar, e o coitado do monge não conseguia rezar, se coçava, botava o capuz, tirava o capuz, e ele viu um demônio perturbando o coitado do monge. E aí viu várias coisas assim. Aí depois ele foi dar uma volta na cidade, chegou lá na porta de uma cidade, viu um demônio que é tão descontraído, e ele perguntou, o que você está fazendo aí? Você não está fazendo? Não, aqui todo mundo já é meu, então aqui eu não preciso trabalhar. Essa história está na vida de São Bento. Os santos enxergam, né? Deus, mas enxerga também o demônio, né? Interessante. Enxerga o demônio. E quando ele revela o demônio desaparece. Porque a tática do demônio é ficar escondido, né? Então, eu acho que esse evangelho de hoje, esse PHN que a gente está aí nas vésperas dele, hoje, o dia de São Bento, eu acho que a mensagem que Deus deixa para nós é essa, é buscar a santidade. E a santidade não é uma coisa que a gente conquista em 24 horas.
Não pense que eu estou falando aqui que você tem que ser igual ao São Bento, igual ao São Francisco. Não, nós temos que ter essa meta. E o caminho da santidade é um caminho árduo. Deus tem que quebrar muitas das nossas misérias, né? Deus tem que quebrar o nosso orgulho, Deus tem que quebrar a nossa vaidade, Deus tem que quebrar a nossa sensualidade, Deus tem que quebrar, não sei, o nosso mau humor, né? Eu me lembro que o Padre João dizia assim, o problema é meu, mas a minha cara é sua. Lembra disso? Deu tempo da rádio, Paulo? Lá na rádio tinha essa frase, lá na rádio. Quando só tinha rádio Canção Nova, tinha essa frase lá. Eu me lembro direitinho. O problema é meu, mas o meu rosto é dos outros. Eu não posso ficar com o rosto, a cara emborrada, mal-humorado, porque eu tenho problema. Não. O problema é meu, mas o meu rosto é dos outros, né? Então Deus tem que quebrar muita coisa em nós. E como é que Deus quebra essas coisas em nós, dia a dia, né? Com a oração, com a meditação, com a palavra de Deus, com as humilhações que a gente recebe, porque a virtude mais importante para a santidade é a humildade. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu até escrevi um livro, de tanto meditar nisso, eu escrevi um livro. Desculpa estar falando dos meus livros. Eu não tenho muita vergonha de falar dos meus livros, sabe por quê, Paulo? Porque meus livros não tem nada meu. Eu sou apenas um garimpeiro. O garimpeiro entra lá no rio com a bateia, né? vai até as pepitas de ouro, né? Eu sou um garimpeiro da igreja. Eu vou garimpando na vida dos santos, na vida dos doutores, na vida dos papas, no catecismo da igreja, e aí eu pego essas pepitas de ouro todo e põe num livro. E a gente agradece. É verdade. Nos oferece a riqueza da igreja. Eu escrevi um livro que eu chamei de A Humildade, a Raiz da Santidade. Essa frase é de um santo. Eu não me lembro agora qual é o santo. Ele fala assim, você já reparou uma árvore? A árvore é toda bonita, frondosa, tem flores, tem fruto, mas quem que mantém tudo isso? É a raiz. Só que a raiz fica escondida, ela não recebe aplauso, ela só recebe esterco, ela recebe esterco, água, né? E fica escondida, mas é ela que penetra lá no fundo da terra e ela tira os sais minerais, ela tira o nutriente que a árvore precisa para crescer, para dar flor e para dar fruto. Sem a raiz, acabou. E a raiz não é só também para alimentar a árvore, é também para dar estabilidade para a árvore. Você percebe que, diz os botânicos, que a circunferência da copa de uma árvore é mais ou menos do tamanho da circunferência da raiz. A árvore é pequenininha, a raiz é pequenininha. A árvore cresceu, a raiz cresce. Por quê? Se não dá um vento, derruba a árvore. Daí por que muito católico cai? Não tem raiz. Bate o vento, né? O vento das tentações, o vento da aridez espiritual, o vento dos problemas, das doenças. Se a árvore não tem raízes, ela não se sustenta. E essa raiz é a humildade. Porque, sabe, no caminho da santidade, a pedra mais difícil da gente remover é a soberba. A soberba. Os santos doutores da igreja, santos padres, dizem que é o pior pecado que existe. Foi o pecado dos anjos no céu. Qual foi o pecado dos anjos? Os santos doutores foi a soberba. Eles quiseram ser como Deus. Não aceitaram que Jesus Cristo fosse um homem, como um homem inferior a eles, mas era Deus ao mesmo tempo. Então se rebelaram contra Deus, por orgulho, por soberba. Que foi que eles foram tentar Adão e Eva? O que ele falou para Eva? Come a fruta sim, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. São Tomás de Aquino diz que o demônio se esconde atrás dos ídolos, aí o perigo da idolatria. Já que o ídolo não existe, o ídolo é uma fantasia, o demônio se esconde atrás dele para receber
todo louvor que o ídolo recebe. Aí o perigo da idolatria. Quem está adorando um ídolo, seja qual for o ídolo, ele, sem saber, está adorando o demônio. São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né? São Paulo fala que todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Porque ele se esconde atrás do ídolo, né? Bom, então a soberba foi o pior veneno do pecado original que penetrou a nossa alma. Então ninguém chega à santidade sem quebrar o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, exibicionismo, o gosto pelo aplauso. Santo Agostinho dizia assim: não me aplaudam, porque quando vocês me aplaudem, eu fico orgulhoso. Prefiro que você me critique, me corrija, porque quando você me corrige, eu fico mais santo. Então, repara os sinais de um santo. Os santos, eles eram escondidos, né? O santo, ele não deixava de aparecer na hora que precisava aparecer. Mas se não precisava aparecer, ele não aparecia. Ele ficava quieto no canto dele, esperando ser chamado. Sabe, tudo isso tem a ver com a força da evangelização, né? Eu vou terminando agora, né? Os santos que abalaram o mundo. Por que esses santos abalaram o mundo? Por causa da sua santidade. Veja, vou terminar aqui com 2 exemplos, que eu acho que são muito edificantes para a gente. Primeiro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem foi essa menina? Humanamente, um nada. Humanamente, um nada. Não cursou uma faculdade. Escreveu um livrinho só porque foi obrigada a escrever, porque a Madre Superior obrigou, viu nela a cidade de santidade, então ela escreveu a história de uma alma, que a gente não pode deixar de ler, né? Com 15 anos de idade foi para o mosteiro de Lisieux e viveu apenas 9 anos e morreu com 24. E o Papa teve que quebrar uma norma para aceitar ela no mosteiro, porque quando o pai dela foi conversar com Leão XIII, ela queria entrar no mosteiro com 15 anos de idade, o Papa disse: não pode, minha filha, a igreja não permite entrar para uma clausura com 15 anos de idade, só quando você fizer 21 ou 20, não sei. Aí ela foi embora para casa chorando e disse: me agarrei com meus santos, Santo Agostinho, ou tal. E olha, o Papa quebrou a regra, deixou Teresinha entrar no mosteiro com 15 anos de idade. Está aí. Hoje é padroeira da França. Não tem no mundo que não conheça Santa Teresinha. Doutora da Igreja. Quando o Papa João Paulo II declarou Santa Teresinha doutora da Igreja, eu disse: não, espera aí. Santo Agostinho escreveu um calhamaço de livros. São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Teresinha escreveu um livrinho. Eu quero ver o que o Papa vai dizer. Assim, pensando comigo, tá? Com toda a delicadeza, né? O Papa disse: ela é doutora da Igreja porque abriu um caminho novo para o céu, a infância espiritual. Aí teve um cardeal que diz: o caminho do céu estava entulhado de coisas, muita penitência. Teresinha disse: não, é só ser criança. É só ser criança que você vai para o céu. E aí o outro que também para mim é um exemplo, o Curadares, né? São João Maria Vianney. Meu Deus, esse homem não tinha condição nenhuma de ser padre. Ele era assim meio burrinho. Ele demorou para conseguir ser ordenado, porque ele não aprendia o latim, ele não aprendia a filosofia. Meu Deus, ele era francês, né? Mas ele era um santinho, né? Uma piedade. Quando o reitor do seminário foi apresentar ele para o bispo para ser ordenado ou não, o reitor disse: senhor bispo, não sei se o senhor vai querer ordenar ele, porque ele é tapadinho. Mas tem uma coisa, é um modelo de piedade. Aí o bispo: então eu vou ordenar. Se ele é um homem de oração, Deus, a graça de Deus vai fazer o resto. E ordenou. Só que o bispo tomou cuidado e mandou ele para o menor lugar que existia na França, Ars, uma cidadezinha com 300 pessoas só, onde tinha 25 anos que não tinha padre ali. Bom,
Esse homem chegou lá, rezava o rosário todo dia, de joelho diante do Santíssimo, depois celebrava a missa, foi trazendo o povo. É uma história, tem até filme da vida dele, né? Resultado, gente, hoje é o patrono dos párocos. Viveu 40 anos em Ars, não saiu de Ars. Não saiu de Ars. Mas os cardeais de Paris vinham a Ars conversar com ele. Que coisa extraordinária, né? O que tem de denominador comum nesses dois santos? Santa Teresinha e o Curadá e todos os outros. A santidade. Abala o mundo. Vou dar um exemplo para concluir de verdade agora. Por que o calor do sol chega até nós? Se o sol está a 300 mil quilômetros de distância da Terra, por que o calor do sol, a luz do sol chega até nós? Porque o sol tem uma temperatura de 6 milhões de graus Celsius. Você entendeu? Quanto mais forte a temperatura da fonte, mais forte é a irradiação das ondas eletromagnéticas que ele emite. Então, a luz do sol chega aqui na temperatura exata que a gente precisa, nem mais nem menos. De vez em quando esfria um pouquinho mais, como agora, né? Mas porque ele tem lá uma temperatura. Então, a temperatura dos santos, né, era tão grande que realmente irradiava a santidade para o mundo inteiro. Amém? Eu quero pedir a Deus, né, que conceda a nós, nesse momento, né, essa graça de nós podermos buscar a santidade, acima de tudo, né? E que Deus tenha paciência com a gente, que o Senhor perdoe a nossa miséria, perdoe o nosso pecado, tenha paciência com a gente, não desista da gente. A gente muitas vezes demora para entender alguma coisa que Deus está querendo da gente, né? Mas Ele é bom, Ele é paciente, Ele quer que todo mundo seja assim, que Ele nos ajude. Amém.